Oi meus amigos, oi família, aqui no canal Olhos no Céu, mais uma denúncia que eu tenho para expor, para mostrá-los. Na verdade são estudos, em aproximadamente 15 minutos eu vou expor o máximo de informações. Na verdade, o mais conveniente seria mostrar uma live, fazer uma live, né? Mostrar tudo isso em uma live, porque são muitas informações. E o que está acontecendo com o nosso planeta é realmente algo muito sério, muito importante. Eu irei mostrar o parecer do professor, geólogo russo, Dr. Ivan, e a denúncia, né, que ele fez é algo assim que é algo muito sério, né, algo muito importante. Por isso estamos vendo a geologia se comportando de uma forma bem agressiva, bem estranha. E os terremotos, o clima, para o Dr. Ivan, os terremotos, né, os eventos geológicos também estão tendo ligação com o clima. Isso bate com meus estudos, com minhas análises. Então por isso que eu assino embaixo, eu vejo que tem lógica o que o professor Ivan, o doutor Ivan, ele relatou à sociedade criativa, porque tem a ver com meus estudos, inclusive os tremores intraplacas, né, os fortes terremotos intraplacas, que eu canso de falar aqui, como um tremor que atingiu Idaho de 7,1 de magnitude. E bem no meio ali, né, não tem, vamos dizer assim, bem longe, né, de falhas geológicas. Ali não tem, naquela área não tem falha geológica para gerar um terremoto de 7. Né, foi um terremoto muito profundo, montanhas se romperam. Aqui no Brasil, no Acre também, né, está tendo série de tremores acima de 6, tremores de grande, né, profundidade. E eu chamo isso de tremores intraplacas, são explosões que estão acontecendo no magma, no manto. Então são tremores, são terremotos provenientes de explosões, né, no manto, no magma, e não de impacto entre as placas, entre as rochas, tá? Agora eu vou mostrar as informações e os estudos do professor Ivan. Eu vou dar mais detalhes. Antes das informações do professor Dr. Ivan, o núcleo da Terra está vazando, segundo os cientistas. Entenda o que significa. Então, ou seja, esses estudos também corroboram com o que o professor Ivan disse, e também com minhas análises. O planeta está inchando como se fosse um grande micro-ondas, né? Como se o planeta tivesse sido colocado dentro do micro-ondas. Observem aqui o parecer, a denúncia prestada à sociedade criativa. Dr. Ivan, o que ele disse? Bom dia. Meu nome é Ivan Piacol. Sou diretor adjunto do Instituto de Geologia e Geofísica do Petróleo, doutor em Ciências Geológicas e Mineralógicas, membro correspondente da Academia de Ciências Russa. A geofísica permite-nos responder a muitas perguntas, sendo a principal delas o que se passa no interior da Terra e quais são os processos que lá estão, e como esses processos afetam as nossas vidas. Em particular, os processos que estão relacionados com o aquecimento global são em grande parte determinados pelos processos geológicos que ocorrem no interior da Terra. Pausei. Então ele denunciou: o aquecimento global, essa mudança brusca na temperatura, tem ligação com eventos geológicos. Ou seja, o magma da Terra está rompendo a crosta, está vindo muito calor do magma, do manto. O calor, o aquecimento da Terra não é o CO2. Parte do calor sendo liberado na atmosfera da Terra é por conta do magma, do manto. Coloquem isso na cabeça. O manto está rompendo a crosta, as placas, e está saindo calor do manto, aquecendo, fazendo os oceanos ferverem. Sabemos que a Groenlândia está coberta por uma espessa camada de gelo de vários quilómetros. Assim, perto da costa da Groenlândia, a taxa de deriva do gelo é muito elevada. E isto é bastante compreensível. Até várias dúzias de metros de gelo deslizam para o oceano a todos os dias.
E isto também é compreensível porque a temperatura lá é alta, a água infiltra-se, criando uma espécie de camada, poço, sobre o qual o gelo desliza. Mas verificou-se que a velocidade do gelo é bastante elevada não só nas margens, mas também no meio. E por que é que isto está a acontecer? Foram também realizados estudos geofísicos que mostraram que sob este gelo de muitos quilómetros de espessura, no contacto com a superfície da Terra, há uma espécie de lagos profundos no centro da Groenlândia. Portanto, cálculos bastante simples do fluxo de calor indicam que no fluxo de calor normal não deveria haver tal fusão de gelo. Na realidade, o gelo deve ser congelado bem no Sol e a temperatura deve ser inferior a zero. No nosso caso, existe uma espécie de anomalia. Por isso, em conjunto com os nossos colegas da Alemanha, decidimos descobrir o que se estava a passar ali. E o que temos é um método geofísico. O método chama-se tomografia sísmica. Tomamos os dados em bruto sobre todos os terremotos em todo o mundo, depois descodificamos esta informação. Eventualmente, podemos determinar a estrutura subjacente da Terra, sob diferentes regiões, a diferentes escalas. Assim, fizemos este tipo de trabalho e descobrimos que sob a parte central da Groenlândia existe uma anomalia com velocidades decrescentes, o que por sua vez nos diz que há ali uma temperatura elevada. Por que é que existe uma temperatura elevada? Bem, então começamos a investigar a história desta região, olhamos para áreas onde não há gelo, onde se podem observar afloramentos rochosos, por exemplo, no lado ocidental, no lado oriental, vemos manifestações de vulcanismo. Esse vulcanismo, bem, teve ali lugar há cerca de 40 a 50 milhões de anos. Chegamos a compreender que este vulcanismo é o vestígio de um ponto quente que se moveu sobre a Groenlândia, e agora esse ponto quente não é mais do que a Islândia. Assim, acontece que não era realmente o ponto quente que se movia, eram as placas que se moviam sobre o ponto quente que permaneceu no lugar. Existe, portanto, um manto. Há jactos nesse manto. Um destes jactos, por exemplo, é o ponto quente havaiano. O outro é o ponto quente da Islândia. E acima destes jactos há, mais ou menos, pedaços de litosfera a flutuar como se fossem placas de gelo. E quando este jacto passa debaixo desta placa de gelo, queima um vestígio nesta litosfera e ocorre uma espécie de desbaste na litosfera. De facto, segundo algumas opiniões, este ponto quente, o ponto quente islandês, tem cerca de 250 milhões de anos. E quando foi formado, subiu à superfície da Terra sob a forma de um grande cogumelo. E quando este cogumelo entrou em contacto com a litosfera, isso aconteceu há cerca de 250 milhões de anos e isso foi na área da placa siberiana, ou seja, na área de Norilsk. O seu ponto central causou uma descarga de milhões de quilómetros cúbicos de lavas basálticas, o que mudou completamente todo o ecossistema do nosso planeta. Isto levou à extinção de 90% de todas as espécies de vida na Terra naquela época. Por outras palavras, foi a extinção mais grave de toda a história, ou, pelo menos, da história recente da Terra. Depois disso, esta pluma, ou melhor, a cabeça desta pluma tinha feito o seu trabalho, mas o seu talo, que não parece ser tão perigoso, permaneceu. E acima dela as placas flutuavam. Em parte, houve uma efusão de grandes basaltos na junção onde o Oceano Atlântico transita para o Oceano Ártico. Depois a Groenlândia flutuou em direção a este ponto quente. Uma extremidade desse hotspot passou por baixo da Groenlândia e depois acabou por volta da Islândia. Assim, em essência, se olharmos de baixo para a superfície da litosfera da Groenlândia, podemos ver uma espécie de vala formada nela. Consequentemente, este material astenosférico, que tem uma temperatura mais elevada, acabou por estar mais próximo da superfície do que o normal, esta litosfera continental. Por conseguinte, este material quente provocou o aumento do gradiente de temperatura neste caso, e o fluxo de calor, aquele que estamos a observar agora sob a Groenlândia, é elevado. Bem, naturalmente, o gelo é derretido ali. Naturalmente este gelo está a mover-se mais rapidamente, tanto na parte central como à volta da borda. Assim, levanta-se aqui imediatamente uma questão.
Dado o atual aquecimento global e tudo isso, a Groenlândia irá derreter e isto conduzirá absolutamente a uma catástrofe. Quer dizer, naturalmente, o nível do mar subirá e assim por diante. Portanto, tudo isto está a acontecer neste momento como se fosse causado pela atividade humana. Bem, claro, isso não é de todo verdade, porque estou a falar de processos que têm vindo a decorrer há dezenas de milhões de anos. E é um processo bastante rotineiro que já dura há muito mais tempo do que a humanidade, naturalmente, já existe. E é uma escala de tempo muito diferente. E de facto aquele gelo, aquela neve, que a Groenlândia havia acumulado em eras anteriores, foi o suficiente para compensar essa taxa de movimento do gelo no oceano, quer dizer, esse acúmulo ou redução de gelo. E não tem nada a ver com nossos problemas de aquecimento global. Então, meus amigos, tirar do O brasileiro e principalmente o carioca. Deixa eu tirar do Glauber aqui. Pronto. Meu amigo, para quem não entendeu, né, o que o Dr. Ivan Kulakov ele quis dizer é o seguinte. Quer dizer que o derretimento na Groenlândia, como por exemplo, até mesmo na Antártida, né, isso se deve à elevação falando de uma forma bem leiga, né, bem simples, a elevação do magma, do manto, automaticamente, né, gerando vulcanismo, aquecendo ali, derretendo toda a camada de gelo, né, mas não pelo aquecimento da atmosfera do CO2, provocado pelo CO2, né, a retenção de calor do CO2, mas simplesmente é por conta do próprio calor do manto se elevando para a superfície, aquecendo, né, a litosfera, né, a placa, provocando derretimento também, né, dos glaciares, né, do Ártico, da Groenlândia até da Antártida, né. Isso explica a quantidade de tremores na Antártida, né, alguns anos atrás, e o derretimento acelerado, inclusive, dos glaciares, né. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Ivan Kulakov, que você sabe muito bem que eu, vamos dizer assim, eu gosto de eliminar a cobra, mostrar a cobra eliminada e mostrar o pau também que eliminou a cobra, né? Então esse doutor ele realmente existe, né? Não é nenhum artista, figurante nem nada. É só vocês pesquisarem no próprio Wikipedia, tá bom? Ele é real. Vou ampliar um pouquinho mais. Pronto. Aqui, ó. Ivan, o nome dele é difícil de falar, né? Ivan Yurievich Kulakov, nascido em 15 de julho de 1967, é geofísico e também artista russo. Então vou dar um play aqui na foto dele, para vocês verem que realmente se trata da mesma pessoa, né? Só que aqui parece que ele tá mais jovem, né? Pronto. Tá aí. Eu gosto de mostrar as provas para vocês, né? Então bate com as informações, com as demais informações, né, de outros pesquisadores também, né? E eu não gosto de pegar informação de qualquer pessoa, eu gosto de pegar informações e relacionar com meus estudos, né? No caso, de informações de pessoas de credibilidade, né? Professores, faculdades, e aí realmente acaba tendo lógica com o que eu já venho pesquisando, estudado, observado todos esses anos. Então eu estou certo, o planeta está se abrindo, a Terra está, vamos dizer assim, o núcleo da Terra está vazando, está crescendo, se expandindo, e no português bem claro, e está todo mundo lascado. O núcleo da Terra está vazando, segundo cientistas. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Entenda o que significa. Cientistas detectaram uma grande quantidade surpreendente de uma versão rara de gás hélio, chamada de hélio 3, em rocha vulcânica na ilha do Canadá, ou seja, está sendo encontrado uma grande quantidade de hélio 3 na superfície. Porém, também está sendo encontrado metais pesados, que era para ser encontrados bem aqui nas camadas interiores, e estão parando bem na superfície, cara. Isso é loucura.
Acabei de receber essa informação. O núcleo da Terra está passando por uma transformação. 10 de fevereiro de 2025, recente. Fonte: Universidade do Sul da Carolina. O núcleo da Terra está passando por uma transformação estrutural. Localizado a 3.000 milhas abaixo da superfície da Terra, o núcleo interno é ancorado pela gravidade dentro do núcleo externo líquido fundido. E até agora, o núcleo interno era amplamente considerado uma esfera sólida. Um novo estudo indica que a superfície próxima do núcleo interno pode sofrer deformação viscosa, mudando a sua forma no limite do raso núcleo. Apenas algumas mudanças. Quem gostou, não esqueça do joinha, do like e até a próxima informação.